Olá pessoal, tudo bem? Um abraço a todos vocês aí do quinto período A, do quinto período B. Já estou com saudades aí das nossas aulas. Espero que vocês também, estejam aí sentindo falta das nossas aulas presenciais. Mas até a gente superar essa pandemia do coronavírus, estaremos aí participando junto com vocês das aulas por EAD, do ensino à distância, produzidas pela Faculdade de Quirinópolis. Muito bem, senhores. Nós vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo que nós falávamos na última aula presencial, porém, acredito que vale a pena a gente dar uma recapitulada daquilo que nós vimos até esse momento, para que nós possamos aí, a partir de um ponto principal, e recapitulando aquilo que vimos antes, para que nós possamos unir tudo isso agora no sistema EAD do ensino à distância. Muito bem, senhores. Vocês do quinto período, vocês já estão aptos, a discutirem tudo sobre a parte geral do Código Penal, porque vocês começaram lá da data do fato, estudaram tudo sobre o fato, estudaram a tipicidade, estudaram a ilicitude, estudaram a culpabilidade, não é isso? E aí concluíram pela existência de um crime, não é isso? Então tudo isso nós já vimos lá na parte geral. Depois nós estudamos então a aplicação das penas. Começamos com as penas possíveis de serem aplicadas a quem cometesse um determinado crime. Nós vimos que as penas são privativa de liberdade, restritivas de direito e multa, não é isso? Aí então fizemos a dosimetria da pena privativa de liberdade com as suas 3 fases de dosimetria. Primeira fase com a pena base, segunda fase com a pena intermediária e a terceira fase com a pena definitiva, fixando aí o regime inicial de cumprimento de pena. Vimos os 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto. Vimos as regras de cada regime de cumprimento de pena, regras do regime fechado, regras do regime semiaberto e as regras do regime aberto. Vimos a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, lá do artigo 44 do Código Penal, não é isso? Vimos toda essa parte da aplicação, da possibilidade ou não de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Não sendo possível a substituição dessa pena, olhamos a possibilidade de aplicar o sursis, a suspensão condicional da pena, lá do artigo 77 do Código Penal. Vimos quais eram as possibilidades, vimos as 4 possibilidades de sursis, vimos o sursis simples do CAPT, vimos o sursis especial, vimos o sursis humanitário e vimos o sursis etário, não é isso? Então, o sursis humanitário por uma questão de saúde, o sursis etário é aquelas pessoas que são maiores de 70 anos, e o sursis do CAPT que nós analisamos. Então, senhores, todas essas partes com relação à aplicação da pena nós já vimos. Vimos a possibilidade da aplicação de medidas de segurança para o inimputável, não é isso? O inimputável que tenha doença mental ou desenvolvimento mental retardado, aplica-se as medidas de segurança. Vimos tudo isso sobre medidas de segurança. Vimos a aplicação de medidas socioeducativas para o caso de menor infrator, aquele indivíduo que não comete crime, não é isso? E que acaba sendo então acautelado por uma medida socioeducativa, são aqueles maiores de 12 e menores de 18, e vimos também a possibilidade da aplicação de medidas de proteção. Ou seja, senhores, toda essa parte geral do Código Penal nós já analisamos. Muito bem, e agora nós então iremos iniciar a parte especial do Código Penal. A parte geral do Código Penal, ela inicia no artigo 1º, vai até o artigo 120, até o perdão judicial. E o Penal 4, agora no quinto período, nós iniciamos então a parte especial do Código Penal, que inicia lá no artigo 121. Muito bem, senhores. Nas nossas primeiras aulas presenciais vimos tudo isso. E já vimos, inclusive, a aplicação do artigo 121, do artigo 122, alterado pela Lei 13.964. Vimos também o artigo 123, do 123 ao 126, dos crimes de aborto, não é isso? E que todos os crimes que são de competência do Tribunal do Júri.
Não é isso, senhores? Chegamos já a estudar, inclusive, o artigo 129 do Código Penal, que seria a lesão corporal. Mas, como nós estamos iniciando, então, essas aulas em EAD, é interessante para que vocês possam pegar aí o começo de toda a história e a gente poder falar de tudo isso de novo, de uma forma bem simples, mais resumida, até porque já vimos isso na aula presencial. É interessante, a nossa primeira aula em EAD será então essa recapitulação daquilo que nós vimos no Penal 4. Tudo bem, senhores? Convido vocês então para que nós possamos aqui vir até a lousa, para que nós possamos começar então a nossa recapitulação lá desde a aplicação do artigo 121 do Código Penal. Muito bem, senhores. Direito penal, a parte especial começa no artigo 121, homicídio. Muito bem, é importante que nós possamos então fazer uma ideia do que seja o crime de homicídio. O crime de homicídio está previsto no artigo 121 do Código Penal, que fala matar alguém, não é isso? Homicídio, matar alguém. Toda vez que alguém mata alguém, toda vez que A mata B, eu tenho um crime de homicídio, senhores? Já vimos que não. Que eu só vou ter um crime de homicídio quando houver a morte de alguém e com isso se preencher todos os elementos lá do crime. Todos. Não posso deixar nenhum para trás. Porque muita situação, o A mata o B e ainda não é um crime de homicídio. Nós vimos isso, vocês já aprenderam essa situação, de que o A pode matar o B estando acobertado por alguma excludente de ilicitude. E mesmo assim, tendo matado o B, não haverá a ocorrência do crime de homicídio. Para que haja, então, a incidência do crime de homicídio, é necessário que tenha a conduta humana, é necessário que esta conduta tenha causado a morte de determinada pessoa e, especialmente, é necessário que se tenha a intenção de matar. É necessário que se tenha o animus necandi. Não basta que A tenha matado B para que se tenha o crime de homicídio. É necessário que o A tenha matado o B com a intenção de matar o B. Tudo bem, senhores? Aí sim, nós teríamos configurado o crime de homicídio. Ainda vale lembrar aquelas questões do erro de tipo essencial, não é isso? Onde o A atira contra o B pensando estar atirando contra um animal. Aí nós teremos o erro de tipo essencial, o erro incidindo sobre uma elementar de um tipo penal incriminador, no caso, alguém, porque quando o A atirou, ele não queria matar alguém, ele queria matar um bicho. Então, é necessário que vocês tenham toda essa cautela quando for tratar do crime de homicídio. Se alguém chega para mim e fala assim, professor Márcio, João atirou e matou Antônio, eu já tenho, então, um crime de homicídio? Eu digo, não sei. Não sei se vai ser um crime de homicídio. Depende. Tudo depende. Depende do quê? Depende da intenção do agente quando disparou a arma. Qual era a intenção dele? A intenção dele era matar. Se a intenção fosse matar, aí sim eu tenho um crime de homicídio. Mas e se a intenção fosse lesionar? Ele disparou com a intenção de causar uma lesão corporal. Mas, apesar da intenção ter sido lesionar, acabou que a vítima morreu. E aí eu tenho um crime de homicídio? Não. Por que não? Como assim, professor? Um indivíduo atirou no outro e matou ele? Ele não estava em legítima defesa? Ele não queria se defender? Ele não estava achando que era um bicho? Por que então que eu não tenho um crime de homicídio? Porque a intenção do agente, quando praticou a conduta, não era matar. A intenção do agente era lesionar. E assim nós temos aqueles chamados crimes qualificados pelo resultado. Lesão corporal seguida de morte. Certo, senhores? Que é um crime o quê? Préter doloso. Não é isso? A primeira conduta dolosa em atirar e a segunda conduta culposa
porque em razão do disparo acabou causando a morte da vítima. Tudo bem, senhores? Então, para início de conversa, matar alguém nem sempre será homicídio. Matar alguém, eu posso ter N situações de matar alguém e que isso não configure homicídio. Então nós vamos trabalhar partindo do princípio que eu tenho um crime de homicídio, que A mata B com a intenção, com o ânimos necandi de tirar a vida dessa pessoa. Tudo bem, senhores? Então vamos trabalhar com o Código Penal, artigo 121, matar alguém, e assim já considerando que ocorreu o crime de homicídio. Então nós vamos aqui partir do princípio de que ocorreu o crime de homicídio. Tudo bem? Olha, vou partir da ideia de que existiu então o crime de homicídio. Tudo bem. Só que mesmo considerando que ocorreu o crime de homicídio, nós ainda temos várias possibilidades, várias espécies de homicídio e cada uma com a sua respectiva punição. Nós temos a possibilidade de ter o homicídio simples, que está aqui no caput do artigo 121 do Código Penal, homicídio simples, cuja pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Eu posso ter o homicídio privilegiado, aquele em que o agente mata o outro dominado por violenta emoção, após injusta provocação da vítima, ou por relevante valor moral, ou por relevante valor social. Nós temos a figura do homicídio privilegiado, que é um caso de diminuição de pena, está no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, e que vai estar sujeito a uma diminuição que vai variar de 1/6 a 1/3. Nós temos ainda o parágrafo 2º do crime de homicídio, chamado homicídio qualificado. É aquele em que o agente mata alguém e a sua forma de conduta, o seu modus operandi, foi de uma certa forma que a reprovação da sociedade é muito maior, por isso as formas qualificadas do crime de homicídio. Por isso, a pena, que era de 6 a 20 anos, a pena passa para a reclusão de 12 a 30 anos. Nós temos ainda a figura do homicídio híbrido, que é aquele que há uma junção, uma mescla entre a forma privilegiada com a forma qualificada. Seria o artigo 121, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 1º, com o parágrafo 1º. Aí eu tenho Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, cumulado com o parágrafo 1º. Seria o homicídio híbrido, que o agente estaria sujeito a uma pena de reclusão de 12 a 30 anos, com a diminuição de 1/6 a 1/3. Então eu tenho essas 4 formas de homicídio, todas elas dolosa. Eu tenho o homicídio simples, no caput, eu tenho o homicídio privilegiado, no parágrafo 1º, eu tenho o homicídio qualificado, no parágrafo 2º, e eu tenho o homicídio híbrido, que é uma junção do parágrafo 2º com o parágrafo 1º. Todos eles praticados na forma dolosa. Todos eles de competência do tribunal, do júri. Quem julga esses crimes, consumados ou tentados, não é o juiz singular. Quem julga esses crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, é a própria sociedade, através do tribunal do júri. E por último, eu tenho a figura do artigo 121, parágrafo 3º, que trata do homicídio culposo. O homicídio culposo foi aquele sem a intenção de matar. Sem a intenção de matar, e o agente acaba, com a sua conduta por imprudência, negligência ou imperícia, sendo responsabilizado pelo crime na forma culposa. Tudo bem, senhores? O homicídio culposo, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e a competência para julgar esse crime não é da sociedade. A competência para julgar esse crime é do juiz singular. Tudo bem, senhores? Muito bem. Nós vimos então que nós temos 5 formas do crime de homicídio. As 4 primeiras praticadas na forma dolosa, com a competência para julgamento do tribunal do júri, e
o homicídio culposo, a competência sendo do juiz singular. A pena é de detenção de 1 a 3 anos do homicídio culposo. Muito bem, senhores. As formas qualificadas do parágrafo 121, do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, as formas qualificadas, elas iniciam no inciso 1, no inciso 2, indo agora até a forma do feminicídio. Nós temos aí várias qualificadoras, todas elas estampadas expressamente lá no Código Penal, no parágrafo 2º e seus incisos, e chegando até o feminicídio. Agora há também uma explicação de forma objetiva, de forma expressa, do que seria considerado feminicídio. Porque o feminicídio parece uma história de que toda vez que um homem mata uma mulher é feminicídio. Não, nem sempre que um homem mata uma mulher é feminicídio, né? É feminicídio quando? Quando o homem que matou a mulher, ele tem uma relação doméstica com essa mulher, ou tinha alguma relação doméstica com essa mulher, ou seja, é meio que uma junção do artigo 121 do Código Penal com a Lei Maria da Penha, toda aquela situação de Lei Maria da Penha, toda aquela situação de violência doméstica do homem contra a mulher. Então, se nessa violência doméstica ocorrer a morte da vítima, eu teria aí um crime de homicídio configurado por feminicídio, que é uma forma qualificada do crime de homicídio, com a pena de reclusão de 12 a 30 anos e ainda podendo ser aumentada, se este crime foi praticado, por exemplo, na presença dos filhos, né? São situações expressas previstas lá no artigo 121 do Código Penal. Partimos agora então, já finalizado o artigo 121 do Código Penal, partimos para o artigo 122 do Código Penal. Artigo 122 do Código Penal que teve uma alteração drástica final do ano passado, com a Lei 13.968 de 2019, de 26 de dezembro de 2019. Essa lei entrou em vigor na data da sua publicação. Ela foi posterior ao projeto anticrime lá do Sérgio Moro, mas aquela lei do projeto anticrime, a 13.964, ela entrou em vigor um mês depois da sua publicação, ou seja, ela entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Essa lei aqui, apesar de ter sido posterior ao projeto anticrime, entrou em vigor primeiro, alterando drasticamente o artigo 122 do Código Penal. O artigo 122 do Código Penal, antigamente era só o caput. Era muito simples o artigo 122 do Código Penal, porque não tinha aqui a figura da automutilação. A figura da automutilação, isso aqui surgiu com toda aquela problemática que teve de pessoas sendo instigadas, estimuladas a se suicidarem pelas redes sociais, né? Isso virou uma situação de preocupação das pessoas em relação a isso, aos filhos, especialmente aos jovens, né? Que ficavam lá sendo motivados, sendo induzidos a praticarem suicídio, a se mutilarem, né? E vocês têm uma ideia, como o direito e o direito penal, especialmente, ele anda sempre atrás da sociedade, porque não dá para ficar prevendo situações inusitadas, né? Então, para que se crie uma lei, para que se tipifique uma determinada conduta, é necessário que a sociedade já esteja exigindo do direito essa tipificação. Então, com o surgimento de todo aquele movimento nas redes sociais, que as pessoas eram induzidas a se automutilarem, que algumas induzidas até a se suicidarem, porque criaram uma espécie de jogo na rede social e com isso muitos jovens acabaram sendo levados a cometerem essas arbitrariedades. Então, criou-se a Lei 13.968 de 2019, que muda radicalmente o artigo 122 do Código Penal. Então, como é que é hoje o texto do artigo 122? O caput do artigo fala assim, olha, artigo 122 do Código Penal: induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos.
Evidentemente que essa pena aqui, senhores, ela tem situações em que quando a automutilação causa a morte, o indivíduo que induziu, instigou ou auxiliou essa automutilação, quer seja por rede social, por qualquer meio, essa pessoa responde segundo o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, que é aquela situação que nós estávamos olhando aqui um momento anterior. Então, senhores, o artigo 122 hoje, ele é bem mais complexo, ele tem uma sequência aqui de situações agravantes, de qualificadoras, de aumento de pena, né? E que isso aí carece que os senhores possam estar olhando isso com mais atenção para que possam estar aí com a possibilidade de entenderem o artigo 122 em toda a sua plenitude. Tudo bem, senhores? Como eu disse, é uma recapitulação, tudo isso nós já vimos em sala de aula, já vimos de forma pormenorizada cada qualificadora, cada situação de aumento de pena, né? E como recapitulação serve aqui para que você possa se lembrar disso, que o artigo 122 do Código Penal foi alterado pela Lei 13.968 e que trouxe agora a figura da automutilação como uma das condutas, inclusive com uma punição mais rigorosa, né, do que vinha sendo tratado o próprio suicídio. Tudo bem, senhores? Espero que possam ter recapitulado a ideia do artigo 122 do Código Penal e agora vamos para o 123. Infanticídio, crime de infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal, é quando se configura a conduta de matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. A pena é de detenção de 2 a 6 anos. Senhores, o crime de infanticídio, ele é rodeado, né, de muitas polêmicas, muitas situações que causam discussões na doutrina, na jurisprudência, né, na aplicação desse dispositivo na prática do direito penal. Infanticídio. O que é o crime de infanticídio? É quando a mãe, acometida do estado puerperal também conhecido como depressão pós-parto, durante o parto ou logo após, ela mata o próprio filho. Tá certo. Só que disso pode acontecer várias situações que fogem um pouco do que o próprio dispositivo previu. E como nós sabemos, pelo princípio da legalidade, como nós sabemos, pelo princípio da reserva legal, de que não se aplica a analogia para prejudicar o réu, então tudo aquilo que saia um pouco dessa situação não configura o crime de infanticídio. Mas há questões a serem discutidas. Por exemplo, o artigo não fala de quanto será esse logo após, durante o parto ou logo após. Então, quanto tempo seria o logo após? Imagine uma mãe, né, que acabou de dar à luz. Imagina essa mãe que acabou de dar à luz ao próprio filho e ela se encontra com depressão pós-parto, que seria o estado puerperal. Quanto tempo esse logo após seria reconhecido pelo direito para não configurar o crime de homicídio e ainda assim a mãe responder pelo infanticídio? Porque como nós vimos aqui, o crime de homicídio é muito mais grave. O crime de homicídio, a pena mínima do crime de homicídio, ela varia de 6 a 20 anos. E é uma pena de reclusão, né? Qual que é a diferença de reclusão e detenção? Reclusão, eu inicio o cumprimento da pena nos regimes fechado, semiaberto ou aberto. Detenção, eu inicio o cumprimento da pena nos regimes semiaberto ou aberto. Então, só para começar a diferença de reclusão e detenção. Homicídio, reclusão, infanticídio, detenção. Sem dizer, olha a quantidade de pena. O homicídio, pena de 6 a 20. Infanticídio, pena de 2 a 6. Certo, senhores? Então, quais são as elementares do crime de infanticídio? As elementares do crime de infanticídio a mãe tem que estar em estado puerperal, ou seja, acometida
dessa patologia da depressão pós-parto. Essa depressão pós-parto tem que ter tirado dela a condição de entender ou querer. Olha, veja bem o tanto que é polêmico isso. Porque se esse estado puerperal tirou da mãe completamente a condição de entender ou querer, o advogado pode até pleitear que ela é uma mulher inimputável. Inimputável. Por quê? Porque essa condição puerperal dela tirou dela completamente a condição de entender ou querer. Lá do artigo 26 do Código Penal. O que o artigo 26 do Código Penal fala dos inimputáveis? Quem são os inimputáveis? São aqueles que, no momento da conduta, ou seja, na data do fato, por doença mental ou desenvolvimento mental retardado, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de portar-se de acordo com esse entendimento. Lá do artigo 26 do Código Penal. Certo, senhores? E aí, você pode me dizer, não, espera aí, mas ela não é doente mental? Ela estava acometida de uma questão, uma perturbação mental transitória, que seria o estado puerperal. Tá bom, uma perturbação mental transitória. Mas e quando você trata lá, por exemplo, da embriaguez patológica? Você não trata a embriaguez patológica como se fosse uma doença mental? Ou seja, não que a embriaguez patológica seja uma doença mental, mas o tratamento jurídico que se dá é como se fosse doença mental. Ora, por que eu, por analogia, para beneficiar o réu numa situação, não posso entender que, por uma perturbação mental, mesmo que transitória, tenha tirado dessa mãe a completa condição de entender ou querer? Então, se eu entender dessa forma, pode ter até uma situação de que, dependendo da gravidade desse estado puerperal, dependendo do quanto essa perturbação mental tirou da mãe a condição de entender ou querer, posso até aqui ter um caso de nem ter crime, de nem configurar o infanticídio. Por que não tem o crime? Porque a mãe não é culpável. Eu não teria a imputabilidade, que é um dos elementos que constitui a culpabilidade. Tá certo, senhores? Então vamos analisar até que ponto é esse estado puerperal. Até que ponto isso tirou da mãe a condição de entender ou querer. Tá, mas vamos considerar então que a mãe seja imputável. Vamos considerar que eu não estou diante de uma situação de que não tenha culpabilidade. Tá certo? Vamos entender que houve o estado puerperal e que a mãe estaria, então, sendo acusada do crime de infanticídio. E esse estado puerperal tem um tempo? Tem um tempo para que isso se analise, essa possibilidade? Porque a lei não fala em tempo. Bom, já que a lei não fala em tempo, isso fica a cargo do quê? Da jurisprudência, da doutrina, dos entendimentos médicos, não é isso? De perícias médicas. Agora, segundo o entendimento médico, segundo as perícias, segundo as pessoas ligadas a essa área da medicina legal, entende-se como um período razoável de logo após esse período razoável, contando do momento do parto até o momento da morte do recém-nascido, que há uma razoabilidade, porque isso aí também, evidentemente, quando você parte para a ideia de que é uma condição física do ser humano, de que cada organismo reage de um jeito, de que cada perturbação varia de pessoa para pessoa, que isso não dá para ser uma regra matemática. Então, os peritos na área de medicina legal entendem que o período razoável é de 4 a 8 semanas, ou seja, de 30 a 60 dias, para que se reconheça que logo após o parto seria até 60 dias, para que ainda pudesse configurar o estado puerperal. Senhores, daqui nós tiramos um monte de situação, porque olha o que fala a lei. Matar sob a influência puerperal o próprio filho. Tá, a lei fala que é o próprio filho que está nascendo. A lei fala, não fala. Fala que é o nascituro? Não fala.
Imagine então uma situação de uma mulher que deu à luz e que está acometida de estado puerperal e que ao invés dela matar o recém-nascido, ela mata outro filho seu, um de 2 anos, por exemplo, porque ela pensa assim, não, esse de 2 anos já viveu demais, os dois vão brigar, não, porque ela tá doida, né? Então os dois vão brigar e não sei o quê, e aí ela olha os dois, o nenenzinho que nasceu e de 2 anos, ela mata o de 2 anos. E aí, é homicídio ou é infanticídio? O que diz a lei? Matar o próprio filho durante ou logo após o parto, acometida de estado puerperal. Ela matou o próprio filho, matou. A lei fala que tem que ser o recém-nascido? Não. E aí? E agora? Homicídio ou infanticídio? O que entende a jurisprudência, o que entende a doutrina majoritária? Que continua sendo infanticídio. Que continua sendo infanticídio, até porque não posso ter uma interpretação lato sensu, uma interpretação grande com relação ao que diz o legislador. No direito penal, se eu tiver que fazer uma interpretação da lei, eu tenho que fazer uma interpretação stricto sensu. Não posso fazer uma interpretação lato sensu para prejudicar. Como o legislador não colocou expressamente que é o recém-nascido, a mãe, durante o estado puerperal, se ela matar um outro filho, eu ainda assim considero infanticídio. Tudo bem? Vamos para uma outra situação ainda polêmicazinha em relação a isso. Imagina a mãe que está num hospital, numa maternidade, teve o filho, porque ela estava perturbada. Os médicos tiraram a criança de perto dela e colocaram no berçário. Aí a mãe levanta à noite, né, perturbada, vai no berçário com a intenção de matar o próprio filho. Certo, senhores? Só que ela chega lá no berçário, ela confunde uma criança com a outra. Lá tem um monte de menino que acabou de nascer. E ao invés dela matar o próprio filho, ela confunde o filho dela com o filho do outro. E mata um outro bebê. Não matou o dela. E aí, senhores, como que fica a situação dessa mãe? Como que fica a responsabilidade penal? A lei fala matar o próprio filho. Ela matou o filho de terceiro, porque ela levantou do leito, levantou lá da cama onde ela estava, com a intenção de matar o próprio filho. Chegando no berçário tinha um monte de bebê, e ela não sabia qual era o dela. Ela supôs que fosse um e matou o que ela achou que fosse. Porém, não era o dela. E como é que nós responsabilizamos essa pessoa nessa situação? Já estudamos isso, é polêmico, isso não é pacífico, mas qual é a decisão majoritária? A decisão majoritária é que ela cometeu um erro sobre a pessoa, não é isso? Um erro sobre a pessoa, confundiu o filho dela com outra pessoa, e quando se comete um erro sobre a pessoa, como é que se responsabiliza? Eu respondo pela morte da vítima real, com todas as características da vítima virtual. Não é isso, senhores? Quem ela queria matar? O filho dela. Então ela responde criminalmente como se tivesse matado o filho dela. Ou seja, infanticídio. Tudo bem, senhores? Para finalizar essa questão de infanticídio, porque realmente é polêmicozinho, imagina uma situação que a mãe, acometida de estado puerperal, logo após o parto, ela contrata ou pede ajuda para a enfermeira matar o filho dela. A enfermeira, sabendo que a senhora que está pedindo é a mãe da criança, sabendo que a criança é filho dela, a enfermeira vai lá, com a ajuda da mãe, mata a criança. A criança é filho da enfermeira? Não. A enfermeira matou o próprio filho? Não. Eu sei que a mãe responderá pelo crime de infanticídio, mas e a enfermeira? Ela responde, segundo o artigo 123 do Código Penal, infanticídio, ou ela responde, segundo o artigo 121 do Código Penal, homicídio? Já estudamos isso também, senhores, lá no artigo 29 do Código Penal, que fala do concurso de pessoas, cumulado com o artigo 31 do Código Penal, que fala
das circunstâncias incomunicáveis, que fala que no concurso de pessoas, as circunstâncias pessoais não se comunicam, salvo se essas circunstâncias pessoais forem elementar para o crime. Tudo bem, senhores? A circunstância pessoal nesse crime de infanticídio. Qual é a circunstância pessoal? Ser mãe da criança. É a circunstância pessoal, ser mãe da criança. É a elementar para o crime de infanticídio. Ora, se a circunstância pessoal é ser mãe da criança e se é elementar para o crime de homicídio, essa circunstância pessoal se comunica com os outros coautores desse crime? O artigo do Código Penal fala que se comunica. As circunstâncias pessoais se comunicam quando elas forem elementares para o crime. É uma questão elementar. Já vimos isso, porque se eu tirar aqui qualquer situação, se eu tirar que a mãe matou o próprio filho, que matou outra pessoa, mesmo acometida de estado puerperal, se ela matou outra pessoa, exceção feita ao erro sobre a pessoa, como nós vimos agora há pouco. Mas imagine que ela matou qualquer outra pessoa, ela sai do hospital, louca, com estado puerperal, e mata uma criança de 1 ano de idade. Ela não estava achando que era filho dela. Ela estava doida, passou, viu, ficou com invejinha e matou. E aí, é infanticídio? Não, é homicídio. Por que é homicídio? Porque eu tirei a situação de próprio filho. Então, é uma elementar do crime de infanticídio. E como nós vimos, as elementares, elas se comunicam. Quando as circunstâncias pessoais forem elementares, elas se comunicam. Muito bem. E neste exemplo, a enfermeira, então, responde pelo qual crime? A enfermeira responde pelo crime de infanticídio. Por quê? Porque está em concurso de pessoas com a mãe, porque é uma circunstância pessoal da mãe e porque essa circunstância pessoal é uma elementar para o crime de infanticídio. Circunstâncias pessoais, quando elementares para o crime, elas se comunicam entre os agentes. Então eu tenho aqui, posso ter 2, 3 pessoas envolvidas no crime de infanticídio. A mãe pediu ajuda para mais 2 para matarem o filho. Ajudou a mãe a matar o filho. Eu tenho 3 pessoas, concurso de pessoas, todas 3 respondendo pelo crime de infanticídio. Sabem por quê? Concurso de pessoas, todas respondem pelo mesmo crime. Pelo mesmo crime. Eu não vou dividir. Um responde por um crime e outro responde pelo outro. Não. Se está em concurso de pessoas, todos os participantes no concurso de pessoas respondem pelo mesmo crime. Tudo bem, senhores? Vai a dica. Muito cuidado com o crime de infanticídio. Tudo bem? Vamos agora para os crimes de aborto. Os crimes de aborto que são os últimos aí com previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Certo, senhores? Quais são os crimes que serão julgados pelo Tribunal do Júri? O crime de homicídio, os crimes de induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio e à automutilação e os crimes de aborto, que são os crimes dolosos praticados contra a vida. Certo, senhores? Então, agora para os crimes de aborto. Previsto nos artigos 124, 125, 126, 127 e 128, todos tratam do crime de aborto. Tudo bem? Então, aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. O artigo 124 do Código Penal é o aborto tradicional. Né, aquele, basicamente, o arroz com feijão aí do que nós conhecemos em relação ao aborto. Então, o artigo 124 fala: o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Eu estou aqui querendo responsabilizar quem neste crime? Quem é o agente ativo desse crime? O agente ativo desse crime é a gestante. Por quê? Eu estou responsabilizando quem no artigo 124? A gestante. Ou ela provoca o autoaborto, certo? Ou ela provoca o aborto em si mesma, ou ela contrata alguém para provocar o aborto. De todo jeito, ela responde da mesma forma. Tanto faz ela mesma provocar o autoaborto,
ela vai responder por uma pena que é de detenção de 1 a 3 anos, se ela mesma fez o autoaborto, ela provocou o aborto em si própria, tomou um remédio abortivo, por exemplo, ou ela foi numa clínica clandestina e contratou alguém para provocar um aborto nela. Ela responde também, segundo o artigo 124 do Código Penal, pela pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, o artigo 24 trata da gestante, que provoca um autoaborto ou contrata alguém para provocar o aborto. O artigo 125 do Código Penal já trata do terceiro que provoca o aborto na gestante. Artigo 125 fala aborto provocado por terceiro. O aborto provocado por terceiro, o artigo 125 fala provocar aborto sem o consentimento da gestante. Artigo 125, provocar o aborto sem o consentimento da gestante. É um terceiro que provoca o aborto na gestante sem a autorização da gestante, sem o consentimento da gestante. Qual que é a pena para esse terceiro? A pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Senhores, veja bem, estamos diante de duas figuras. Uma, a gestante, que provoca o autoaborto ou contrata alguém para provocar-lhe o aborto. A pena é de detenção de 1 a 3 anos. E agora estamos diante do terceiro, que provoca o aborto na gestante sem o consentimento dela. Não é esse caso aqui que a gestante contrata a pessoa para provocar o aborto. Nós vamos ver nas próximas figuras que nós temos aqui o aborto provocado com o consentimento da gestante. Não é o caso do artigo 125. O artigo 125 é provocar aborto sem o consentimento da gestante. A pena de reclusão de 3 a 10 anos. Na sequência, então, das espécies do crime de aborto, das possibilidades, dos casos de aumento, do aborto qualificado, para finalizar isso, então, nós temos o aborto provocado com o consentimento da gestante, aborto provocado com o consentimento da gestante, e aqui nós estamos analisando as formas de responsabilizar o terceiro. Nós vimos lá no artigo anterior, no artigo 125, nós vimos o indivíduo que provocou o aborto sem o consentimento da gestante. O aborto provocado sem o consentimento da gestante, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Tudo bem, senhores? E quando o aborto é provocado com o consentimento da gestante? Sem o consentimento, pena 3 a 10 anos. Com o consentimento, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Tudo bem, senhores? Estou aqui responsabilizando quem? A gestante? Não. Estou responsabilizando o agente que provocou o aborto na gestante. O agente que provocou o aborto na gestante. Sem o consentimento da gestante, pena 3 a 10. Com o consentimento da gestante, pena 1 a 4. Tudo bem? Tá. Parágrafo único do artigo 126 do Código Penal, eu não coloquei aqui para a gente poder agilizar essas questões, mas o parágrafo único do artigo 126 do Código Penal fala assim, olha, que se a gestante, mesmo tendo provocado, mesmo tendo autorizado, mesmo tendo consentido, se a gestante consentiu o aborto, mas a gestante era menor de 14 anos, ou a gestante tinha alguma debilidade, era débil, tinha problemas mentais, né? E ela autorizou, mas ou era menor de 14 ou tinha problemas mentais, esse consentimento não se reconhece. Com isso, a gente responde pelo crime como se ela não tivesse consentido. Responde pelas penas do artigo anterior. Ou seja, mesmo que ela tenha consentido, mas ela é menor de 14 anos, ou ela tem problemas mentais, o agente que provocou esse aborto responde pela pena do artigo 125, ou seja, de 3 a 10. Recapitulando, provocar o aborto com o consentimento da gestante. Pena para quem provocou o aborto de 1 a 4. Provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Pena 3 a 10. Provocar o aborto com o consentimento da gestante, só que a gestante menor de 14 anos ou com problemas mentais, pena 3 a 10. Tudo bem, senhores? Artigo 127 do Código Penal traz as formas
qualificadas do crime de aborto. As formas qualificadas do crime de aborto. Ou seja, se do procedimento realizado para a prática abortiva causar lesão corporal de natureza grave na gestante, a pena aumenta de 1/3. Qual pena? Olha, aqui estiver sujeito o indivíduo. Se este aborto foi provocado sem o consentimento da gestante e provocou nela uma lesão corporal de natureza grave, qual é a pena? De 3 a 10, com a pena aumentada de 1/3. Se o aborto foi provocado com o consentimento da gestante, qual que é a pena? De 1 a 4. Tá, mas mesmo com o consentimento dela, ela sofreu uma lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada de 1/3. E se, em razão do procedimento do aborto, causar a morte da gestante, como fica a pena do indivíduo, do terceiro que está provocando esse aborto? Se, em razão do procedimento do aborto, causar a morte da gestante, aí eu tenho aquele aborto seguido de morte da mãe, da gestante. Qual que é a pena? A pena é as correspondentes. Sem o consentimento, de 3 a 10, com o consentimento de 1 a 4, com essa pena dobrada. Então, se causar lesão corporal de natureza grave, qual que é a pena? São essas de 3 a 10 ou de 1 a 4, aumentadas de 1/3. Se do procedimento causa a morte da gestante, qual é a pena? Com o consentimento, 1 a 4. Sem consentimento, 3 a 10. Se causou a morte da gestante, essas penas serão duplicadas. Muito bem, senhores. Finalizando, eu tenho o aborto com o consentimento de 1 a 4 ou sem consentimento de 3 a 10 e com o consentimento da gestante menor de 14 anos ou com problemas mentais, também responde pela pena de 3 a 10. Tudo bem, senhores? Aborto na forma qualificada, se do procedimento resulta lesão corporal de natureza grave na gestante, a pena aumenta de 1/3. Se do procedimento resulta a morte da gestante, a pena é dobrada. Tudo bem, senhores? Vamos então, finalizando, os tipos penais relativos ao aborto, artigo 128. O artigo 128, ele trata das excludentes para o caso de aborto. Eu tenho duas excludentes para o médico que pratica o aborto. Quais são as excludentes? Uma, o aborto necessário, que é o caso onde a gestante corre risco de vida. O médico tem que optar pela vida do nascituro ou pela vida da gestante. E aí o médico, então, ele provoca o aborto para salvar a vida da gestante. Ou seja, não tinha outros meios para que ele pudesse salvar a vida da gestante. Nesse caso, é o aborto necessário. Apesar do médico ter praticado o aborto muitas vezes sem o consentimento da gestante, mesmo assim, veja bem que no tipo penal dessa excludente, do aborto necessário, fala que o dispositivo de lei só fala assim, olha, quando não há outro meio para salvar a vida da gestante. Ou seja, se não há outro meio, se o único meio foi praticar o aborto, mesmo sem a autorização da gestante, o médico não responde pelo crime. Ou seja, é uma excludente. Uma outra excludente é quando a gravidez foi provocada por estupro. Né? Gravidez provocada por estupro. Neste caso, o médico que provoca o aborto na gestante, quando essa gravidez ela é proveniente de um estupro, o médico precisa ter a autorização da gestante para provocar o aborto. Se o médico tiver a autorização da gestante para provocar um aborto, que a gravidez é proveniente de estupro, é uma excludente, ele não responde pelo crime de estupro. E se a gestante for menor de 14 anos e a gravidez também for proveniente de estupro, a gestante pode dar essa autorização? Não. Quem é que pode dar essa autorização? Somente o seu representante legal. Então, senhores, o artigo 128
traz realmente das condutas justificantes, aquelas que justificam a conduta praticada pelo médico e, com isso, o médico não será responsabilizado pelo crime de aborto. São dois os casos, só relembrando: o aborto necessário, quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, somente realmente com o aborto, e quando a gravidez é proveniente de estupro. Aí o médico ele está resguardado por essas excludentes. Tudo bem, senhores? No caso do aborto, onde a gravidez foi provocada por estupro, ele precisa da autorização da gestante. No caso do aborto necessário, ele não precisa da autorização da gestante. Tudo bem, senhores? E lá na gravidez proveniente de estupro, se a gestante for menor de 14 anos, quem é que tem que dar essa autorização? O seu representante legal.